Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus irmãos. Não é uniforme, tá? Não é uniforme, é coincidência, tá? Talvez bom gosto, semelhante, né? Meus irmãos, enquanto eu vou me organizando, eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 104. Eu gostaria de ler com você o Salmo 104 e nós vamos ler ele por completo para iniciarmos a nossa mensagem. Então eu gostaria que você acompanhasse na sua versão, tá? Acompanhasse atentamente esse salmo, que é um salmo escrito e o tema dele é a glória de Deus na sua criação. A proposta nossa hoje é conversarmos sobre o discípulo e a criação, o discípulo e a sua relação com a criação. Então eu gostaria de ler esse salmo com os irmãos para termos um fundamento inicial e depois nós nos dirigiremos ao capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, onde lá fundamentaremos outra parte da nossa reflexão. Então acompanhe a leitura. A glória de Deus na criação. Ó minha alma, bendize o Senhor. Senhor meu Deus, Tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade. Tu que te cobres de luz com um manto que estendes os céus como uma cortina. És Tu que pões os vigamentos de Tua morada nas águas, que fazes das nuvens o Teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes Teus mensageiros como vento e Teus servos como fogo abrasador. Lançaste o fundamento da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Do abismo a cobriste, com uma veste as águas ficam acima das montanhas. Fugiram sob Tua repreensão, a voz do Teu trovão puseram-se em fuga. As montanhas elevaram-se e os vales desceram, até o lugar que lhes determinaste. Estabelecestes limites para que não os ultrapassasse e voltassem a cobrir a terra. És Tu que fazes brotar nos vales nascentes que correm entre as colinas. Eles dão de beber a todos os animais do campo. Ali os jumentos selvagens matam a sede. Junto a elas habitam as aves dos céus, do meio da ramagem fazem ouvir o seu canto. Da Tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das Tuas obras. Fazes crescer erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra ele tire o alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. As árvores do Senhor estão satisfeitas, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, mas a casa da cegonha está no cipreste. Os altos montes são refúgios para as cabras selvagens, assim como as rochas para os coelhos. Ele designou a lua para marcar as estações, o sol sabe quando se põe. Fazes as trevas e vem a noite, quando saem todos os animais selvagens. Os leões novos rugem pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Ao nascer do sol, logo se recolhem e se deitam em seus esconderijos. Então o homem sai para seu labor, para seu trabalho, até o fim da tarde. Ó Senhor, que variedade há nas Tuas obras! Fizeste todas com sabedoria. A terra está cheia da Tua riqueza. Também o vasto mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios, e o Leviatã que formastes para nele se recrear. Também esperam de Ti que lhes deem sustento a seu tempo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres Tuas mãos, e eles se fartam de bens. Escondes o rosto, e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Enviastes Teu fôlego, e são criados, e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor, regozije-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que a minha meditação lhe seja agradável e eu me regozijarei no Senhor. Sejam eliminados da terra os pecadores e não subsistam mais os ímpios.
Ó minha alma, bendize o Senhor, louvai o Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor, acabamos de ler o Salmo inspirado por Ti, que nos mostra a grandeza da Tua criação, nos fala das maravilhas que o Senhor fez. Ajuda-nos, Pai, a partir do texto que meditaremos nessa noite e das lições que retiraremos desse texto sagrado, entendermos qual é a nossa relação com aquilo que Tu criastes a partir da Tua palavra, a partir do Teu desejo, a partir da Tua ordem. Ajuda-nos a compreender, a internalizar esses conceitos e que isso transforme o nosso comportamento de forma que possamos ter uma mudança de vida, de forma que possamos nos relacionar corretamente com a Tua criação. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de estudos sobre características do discípulo radical, do discípulo, aquele que tem suas raízes bem fincadas na vontade de Deus e na orientação que Ele nos deixou através da sua revelação escrita da palavra de Deus. Nós aprendemos 3 características até o momento, e dessas características estão relacionadas muito com a individualidade, com uma questão mais subjetiva. Nós conversamos sobre o inconformismo, a inconformidade, que deve ser uma característica do discípulo. O discípulo deve estar inconformado com o status quo que o rodeia, com o pensamento, com a forma como o mundo lida com as coisas, com os pensamentos e com os comportamentos. O cristão não deve se conformar a esse status quo estabelecido. Nós também vimos em sequência com o pastor Marcos a questão da semelhança com Cristo, que deve ser outra marca do discípulo. O cristão foi formado, foi chamado, foi convocado para ser semelhante a Cristo, para se assemelhar a Cristo. O propósito e o plano de Deus é que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim nós vimos também a última característica da maturidade. O cristão deve prosseguir em crescer em conhecimento de Deus a ponto de atingir uma maturidade na sua relação cristã. Mas essas características não se limitam as características do discípulo radical não se limitam a questões pessoais. Elas também estão apresentadas dentro da relação do cristão para com a vontade de Deus, a ordenança de Deus e também na relação do cristão com o próximo. E hoje nós vamos ver qual é a relação do cristão com a criação de Deus. Como deve o discípulo se relacionar com aquilo que Deus preparou, com aquilo que Deus criou. E essa característica, embora seja exigível do cristão, ela também é exigível de todos aqueles que foram criados por Deus. Mas do cristão você deve pressupor esse tipo de comportamento. Mas ela é exigível de todos, porque todos nós recebemos as ordenanças que iremos analisar a partir do texto bíblico. O texto de Gênesis, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis e ir me acompanhando à medida que eu for citando os versos. O texto de Gênesis nos apresenta três tipos fundamentais de relacionamentos que Deus apresenta ali no início, nos primeiros versos de Gênesis. Primeiro ele apresenta o relacionamento do homem com o próprio Deus, tá? Quando ele diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26, o texto vai nos dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então há uma relação entre o homem e Deus estabelecida desde o Gênesis. Também, ainda em Gênesis, ele estabelece a relação entre homens, entre a própria criação, o gênero, o ser humano. Então, entre nós, seres humanos, a raça humana é plural. Ela demanda uma relação interpessoal com outros humanos. Então, no verso 23 do capítulo 2, nós temos o estabelecimento dessa relação. O texto bíblico vai nos dizer assim: agora sim, capítulo 2, verso 23. Agora sim, esta é carne da minha carne, este é osso do meu osso, e ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem.
Então, o texto de Gênesis já nos pressupõe uma relação necessária entre seres humanos. Mas o texto de Gênesis também nos apresenta uma terceira relação, e é nessa que nós nos focaremos nessa noite. Ela nos mostra a relação entre nós e a boa criação de Deus. Capítulo 2, verso 15, o texto de Gênesis vai nos dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, há uma relação pré-estabelecida desde o Éden, desde Gênesis, entre o homem e a criação, entre o homem e aquilo que Deus criou a partir da sua vontade, a partir da sua palavra. Tá? Eu quero que você abra também o texto de Salmo, capítulo 24. Vamos agora dar um salto para Salmos, capítulo 24, verso 1. Esse texto é bastante conhecido, talvez você até saiba de cor. O texto vai dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo o que nele há. Então, a partir do pressuposto de Gênesis, de que há uma relação entre o homem e a criação, o livro de Salmos vai nos apresentar que essa criação pertence a Deus. Então, como ela pertence a Deus, nós devemos nos relacionar com a criação a partir da vontade de Deus, a partir da vontade do proprietário dessa criação. Acontece que também no livro de Salmos, verso 16 do Salmo 115, a parte B, o texto vai dizer bem assim: a terra deu a eles, e a terra deu a eles aos filhos dos homens. Se lermos em conjunto o Salmo 24, verso 1, e o Salmo 115, verso 16, entenderemos como é a relação que Deus propõe para o ser humano e a criação. A criação é pertença de Deus, pertence a Deus, é propriedade de Deus, mas Deus delegou aos seres humanos o uso dessa criação, delegou a nós o uso dessa boa criação. Acontece que nós precisamos entender como essa relação deve ser desenvolvida, como esse uso deve ser desenvolvido. Então, a partir desses textos que lemos, nós vamos tirar 3 conclusões. A primeira é: nós respeitamos a natureza porque Deus a fez. Nós não a reverenciamos como se ela fosse um Deus. Você pode conhecer, provavelmente, você conhece provavelmente, muitos credos religiosos que elevam a natureza a uma categoria de divindade, como se a natureza fosse um ser magnânimo, um ser espiritual ou um ser divino que deve ser adorado ou que deve ser protegido a todo custo, no sentido de que ela se iguala à condição divina, porque da natureza retiramos o nosso alimento, da natureza retiramos os recursos que nos dão vida, a natureza que nos dá os animais dos quais nos alimentamos, nos dá as plantas das quais nos alimentamos. A natureza então seria essa grande provedora do ser humano, então nós deveríamos tratá-la com um certo ar de divindade. Muitas religiões elencam ela como um ser divino. Você conhece expressões como a Mãe Terra, a Gaia, da mitologia grega. Você vai ver em outros credos que a natureza é tratada como uma divindade. Acontece que o texto bíblico nos apresenta a natureza como criação de Deus. A natureza não é uma divindade em si, a natureza não é um ser que deve ser adorado, a natureza não é um ser que deve ser tratado além daquilo que ele é. A natureza é criação de Deus, é boa criação de Deus, mas não é divindade. Qualquer tipo de credo, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença, de fé, que eleve a natureza à categoria de divindade, está contrariando frontalmente o texto bíblico. E o discípulo, o cristão, o discípulo radical, deve rejeitar esse tipo de compreensão. A natureza é criação de Deus. A natureza não é divindade. Não existe para nós, não existe no texto bíblico, não existe na revelação que Deus nos deu, qualquer tipo de tratamento para a natureza ou para a criação, como se ela fosse algo maior do que as demais coisas criadas por Deus. A natureza é criação de Deus
e ela deve ser tratada desta forma, como criação, não como divindade. Se você gosta de assistir filmes, gosta de ir ao cinema, talvez você tenha visto que recentemente estreou um filme no cinema chamado Mãe, Mother, né? É estrelado por alguns atores bastante famosos, ganhadores de Oscars, e sem querer estragar a experiência de quem for assistir o filme, vou dar um pequeno resumo para que você entenda basicamente do que se trata. Tá? O filme tenta representar um paralelo da criação de Gênesis. Então, ele apresenta dois personagens iniciais. Um homem, que é chamado de o escritor, tá? E uma mulher, que é chamada de mãe. E o início do filme começa com a mãe renovando, pintando, restaurando uma casa que estava degradada. Tá? Enquanto o escritor está no seu estúdio tentando produzir a sua nova obra de arte, o seu novo livro, a sua nova obra de arte. O filme vai fazer um paralelo entre a mãe e a natureza. Ele vai dizer que a mãe é a natureza e o escritor seria Deus. E o filme apresenta a mãe e Deus vivendo em harmonia dentro do universo, que é a casa. E aí você vai ter no filme a mãe elevada à categoria de divindade. Ela vai ser elevada a uma categoria de igual a Deus. Ela vai estar no mesmo nível de Deus. Então percebam que esse tipo de conceito, esse tipo de ideia, ele está permeado no meio cultural, ele está permeado no entendimento das pessoas. Você com certeza já ouviu apresentadores de televisão dizer assim, porque a mãe natureza, porque a divina natureza, e esse tipo de tratamento para com a natureza não é bíblico. A natureza é criação de Deus. A natureza depende de Deus tanto quanto nós dependemos de Deus. Nós lemos no livro de Salmos, no Salmo 104, eu quero puxar aqui com você em especial o verso 27 até o verso 29, que o texto lá deixa bem claro, nos dizendo que todos esperam de ti, que lhes deem de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. A natureza e tudo que existe nela, toda a criação, depende exclusivamente de Deus. Isso é essencial para nós entendermos. A natureza não é independente. As árvores florescem porque Deus comanda que elas floresçam. Os animais continuam respirando porque Deus comanda que eles continuem respirando. O sol continua brilhando em seu fulgor e aquecendo a terra porque Deus comanda que o sol esteja lá. O dia e a noite vêm por ordem de Deus. A natureza e toda a existência depende exclusivamente de Deus. É isso que o texto bíblico nos apresenta. E é assim que devemos nos relacionar com a natureza. E entender que ela é criação de Deus. Ela é boa criação de Deus. Ela tem seu valor como criação de Deus. Mas ela não é um elemento divino. Nós não devemos adorar a natureza. Não há razão para você adorar a natureza. Não há fundamento bíblico para elevar a natureza à categoria de divindade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é o único Deus. Ele é o único Deus. Ele não divide a sua glória com outra divindade. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve essa noite, trate a natureza como ela é, criação de Deus. Está na dependência de Deus. Depende de Deus. É criação de Deus, é vontade de Deus, ela não é um ser divino assim como Deus. Tá? Então nós respeitamos a natureza porque Deus a fez. Nós não a reverenciamos como se ela fosse um Deus. A segunda conclusão que tiramos é que nós devemos usar os recursos naturais à nossa disposição de forma responsável. Porque se a natureza não é um ser vivo ou um ser divino que seja digno de adoração, ou seja digno de algum tipo de culto,
o contrário, o fato dela ser criação, também não nos dá o direito de usar dela da forma como bem entendermos. O texto bíblico deixa bem claro para nós que nós não devemos usar a natureza ao nosso bel prazer. O texto bíblico vai nos apresentar uma relação responsável com a natureza, uma relação responsável com a criação, uma relação responsável com a boa criação de Deus. Tá? Então nós não temos liberdade para destruir aquilo que Deus criou. Tá? O texto de Gênesis, capítulo 1, 28, tem sido utilizado de forma equivocada para justificar em alguns determinados momentos uma pseudo-liberdade ou um pseudo-direito dos seres humanos de usarem a natureza como bem entendem. O texto de Gênesis, capítulo 1, 28, vai dizer assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse texto, de fato, nos determina duas ordens: subjugar e dominar. Mas o texto não nos dá a liberdade para destruir. O texto não nos dá a liberdade para usar inadvertidamente. O texto não nos dá a liberdade para acharmos que a natureza não deve ser tratada com a dignidade que a criação de Deus merece. Tá? Cabe a nós, diante dos efeitos degradantes que nós percebemos na natureza, ter um comportamento diferenciado. A Bíblia nos comanda a nos relacionarmos com a criação de Deus de forma racional, de forma respeitosa, de forma inteligente, de forma a usá-la para o bem comum, nunca usá-la de forma a destruir a natureza, nunca usá-la de forma a achar que aquilo não tem valor intrínseco em si. Toda a criação de Deus tem valor, toda a criação de Deus tem valor. O texto de Gênesis, você vai ler ali no início, capítulo 1, perceba que toda vez que Deus termina uma etapa da sua criação, Ele diz: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Por 5 vezes isso se repete. Na última vez, quando Deus cria o homem, Ele diz: e viu Deus que era muito bom. Então toda a criação de Deus é boa. Nós não temos a liberdade ou o direito de subjugar a criação de Deus ao nosso bel prazer. Nós devemos utilizar os recursos que nos foram outorgados por Deus, que nos foram permitidos usar por Deus, de forma inteligente, de forma racional, de forma respeitosa. Porque a forma como você trata aquilo que lhe é dado demonstra o quanto você se importa com quem lhe deu aquilo. Deus nos deu a criação para usarmos para o bem comum. A forma como usamos ela demonstra o quanto nós nos importamos com aquele que nos deu a natureza, que nos deu a criação. Se nós utilizamos bem, então demonstramos que nos importamos com aquele que nos deu esse presente. Se utilizamos mal, demonstramos que não nos importamos com aquele que nos outorgou esse benefício, essa bênção, aquilo que é bom, porque foi criado por Ele e Ele mesmo reconheceu a bondade intrínseca da sua criação. Isso vai nos levar à terceira conclusão desse relacionamento que nós devemos ter com a criação. A terceira conclusão é: nós devemos cooperar com Deus como mordomos da sua criação. O texto de Gênesis que lemos anteriormente deve ser lido em conjunto com o verso 15 do capítulo 2, que nós já lemos anteriormente. O texto vai dizer assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então vamos ler em conjunto o texto de Gênesis capítulo 1, 28 com o texto de Gênesis capítulo 2, 15. 1, 28 vai nos dizer: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esses dois textos juntos nos trazem algo que os teólogos vão chamar de
o mandato cultural de Deus. O mandato cultural de Deus nos pressupõe duas coisas. Nós devemos produzir e cuidar. Deus nos deixou duas ordens bem claras. A primeira é, nós devemos cultivar, nós devemos produzir cultura, nós devemos transformar a matéria-prima que nos foi dada de forma que nós possamos obter maiores ou melhores resultados a partir daquilo que Deus nos deu. O homem está autorizado a utilizar dos recursos que Deus lhe deu, mas utilizar esses recursos de forma racional, de forma inteligente. Nós fomos chamados a ser corregentes da criação com Deus. O mandato cultural de Deus, a ordem que Deus nos dá nesses dois versos, nos coloca na condição de corregentes da criação. A criação nos foi delegada por Deus para administrar. Ela não nos foi delegada por Deus para usarmos como bem entendermos. Ela nos foi delegada para administrar, porque a criação continua pertencendo a Deus. A criação continua sendo do Senhor. Salmo 24:1, que já lemos hoje: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. A criação continua sendo de Deus, mas Deus nos fez um convite excelso, um convite especial, um convite sem igual, de sermos corregentes com Ele da sua criação. Ele nos convidou a administrar a criação que Ele mesmo fez. Ele nos convidou a participar dessa administração de forma racional. Então nós temos a autorização dada por Deus para cultivar a criação de Deus. E cultivar aqui não entenda única e exclusivamente plantar coisas. Cultivar é produzir cultura. Tudo que pudermos produzir a partir da criação de Deus nos é permitido. Construções, meios mais inteligentes de usarmos os recursos minerais, recursos hídricos, os demais recursos que estão à nossa disposição, todas as formas que nos forem permitidas criar e produzir algo que seja para o bem comum, isso nos foi permitido por Deus. Isso é uma boa relação do cristão, uma boa relação do ser humano com a criação. Agora, essa mesma ordem nos leva à segunda ordem. Nós não podemos utilizar a criação de Deus ao nosso bel prazer. A criação de Deus deve ser utilizada sempre com o intuito do bem comum, sempre com o intuito do bem da comunidade, do bem do todo, tá? De todos que estão ao nosso redor e que usufruem desse mesmo benefício, porque nos foi dados duas ordens: cultivar e guardar. Então há uma segunda ordem para nós. Nós devemos guardar a criação de Deus. Nós devemos prezar por ela. Nós devemos, de fato, sem querer parecer um ativista ecológico, mas sim, nós devemos proteger a natureza. Sim, nós devemos proteger a criação de Deus. A ordem que nos foi dada no Éden, a ordem que foi dada a Adão e que é delegada a todos nós ainda hoje é cultivar e guardar. Então, a nós cabe ter uma relação saudável com aquilo que Deus nos outorgou, com aquilo que Deus criou e com aquilo que Deus, de fato, deixou nas nossas mãos para administrar. Nós fazemos parte da criação e nós somos tão dependentes dessa criação, ou melhor, somos tão dependentes do Criador quanto tudo que existe aqui. Volto ao texto de Salmos que nós lemos. O texto também diz que tudo que nós temos vem da mão do Senhor. Tudo que precisamos vem da mão do Senhor. Tudo aquilo que necessitamos vem da mão do Senhor. O texto vai dizer que da mão do Senhor vem a água que brota no alto do monte, que desce, alimenta os animais, alimenta a relva, alimenta as verduras, que vai alimentar o homem. Da mão do Senhor vem o vinho que alegra o homem, da mão do Senhor vem o azeite que dá brilho ao seu rosto, da mão do Senhor vem o pão que alimenta o homem. Então nós somos dependentes do Criador, tanto quanto a natureza e a criação como um todo é dependente. A nós foi dado uma ordem de cultivar e guardar essa criação. Não nos foi otorgado o direito de usufruir dela como bem entendermos. Eu sei que ao longo da nossa conversa de hoje, você pode estar pensando em algum momento
que isso se assemelha muito a um discurso ativista, tá? Mas eu quero que você entenda nessa noite que a própria ideia de ecologia ou de instituição sustentável ou de ambiente sustentável, ela vem do texto bíblico. O homem foi apresentado à criação para viver em harmonia com ela, não para viver em estado de guerra com ela. O homem foi criado por Deus para viver em harmonia no paraíso, para viver em harmonia com a criação e de forma que ele utilizasse dela para o bem comum. Então, nós acabamos por muitas vezes perdendo o discurso que deveria ser nosso, e outros se levantam para cuidar daquilo que nós que fomos chamados para sermos a imagem e semelhança de Cristo, muitas vezes nos esquecemos. E uma dessas coisas que nós temos negligenciado nos tempos modernos é a própria situação da relação do homem com a natureza. Nós, como cristãos, devemos dar o bom exemplo do bom relacionamento com a criação, do bom relacionamento com aquilo que Deus nos outorgou. Nós entendemos o mandato cultural de Deus. Nós entendemos o mandato cultural de Deus. Nós entendemos o texto bíblico que nos apresenta a ordem de cultivar e guardar. Muitos desses ativistas ecológicos que se movimentam nesses processos, às vezes tratam a natureza como se fosse uma divindade, e nós entendemos que não deve ser assim. Mas nós que entendemos como a relação com a criação deve ser, muitas vezes nós negligenciamos isso, porque entendemos que isso não faz parte de uma compreensão bíblica. Estamos equivocados. Fomos chamados por Deus para cultivar e cuidar da natureza, cultivar e proteger a criação de Deus. Fomos chamados para ter uma relação saudável, porque nós somos convidados a cooperar com Deus como mordomos. Nós estamos aqui para administrar aquilo que Deus nos deu. E muitas vezes você limita o seu conceito de mordomia apenas à sua relação com o seu salário. O conceito de mordomia na Bíblia está ampliado e é muito maior do que as suas relações com finanças. O conceito de mordomia está intimamente ligado com tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E parte daquilo que Deus colocou nas suas mãos é o próprio ambiente onde você está envolvido. É o próprio meio ambiente onde você está inserido. É o próprio sistema, o ecossistema onde você está inserido. Tá? Então, mordomia cristã também é administrar com sabedoria os recursos naturais que Deus nos deu. Nós cristãos somos convocados a ter essa relação genuína, essa relação correta, essa relação equilibrada com aquilo que Deus nos apresentou, com aquilo que Deus nos deu. Então, meu irmão, entenda que só quando nós entendermos de fato como é que devemos nos relacionar com a criação como um todo, é que conseguiremos dar sentido ao texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que vai dizer: seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Nós devemos nos relacionar com a criação para a glória de Deus. Nós devemos nos relacionar com a criação que Deus nos deu, de forma que Deus seja glorificado nisso. E isso precisa nos fazer pensar em algumas de nossas atitudes. Isso precisa nos fazer pensar a forma como lidamos com as coisas que estão ao nosso redor. Com o nosso meio de vida, a nossa forma de vida, com a forma como lidamos com os recursos naturais que foram nos colocados à mão, se nós não damos valor a eles, se desperdiçamos, se gastamos desordenadamente, se entendemos que isso não é problema meu, isso é problema de outro, se eu não trato de forma adequada todo o material que me é dado, e sim, isso se desdobra em atividades cotidianas. Repense a sua forma de lidar com toda a matéria-prima que você consome.
Repense a forma como você lida com essas coisas. Eu não estou dizendo para que você se prive delas. Eu estou dizendo para que você passe a ter uma relação saudável. Muitas vezes nós, em troca de um conforto mínimo, nós abrimos mão de muita coisa, nós jogamos fora muita coisa, nós consumimos muita coisa que não tem saída, que não tem um tratamento adequado. Pensem em coisas simples, tá? Eu tenho 35 anos. Quando eu nasci, não existiam garrafas PETs, tá? Não existiam garrafas PETs. Eu cresci vendo garrafa de vidro. Eu cresci trocando garrafa de vidro na distribuidora de refrigerante. Muitos de vocês também passaram a mesma situação. Foram distribuidoras de refrigerante e trocaram garrafas de vidro. A garrafa PET apareceu nesse meio tempo. E hoje nós já não sabemos o que fazer com as garrafas PETs. Hoje nós não sabemos mais o que fazer com todo o material de plástico que nós utilizamos. Hoje você assiste na televisão, em jornais, em diversos meios de comunicação, montes de lixos sendo acumulado em todo lugar. Isso é parte da relação equivocada que a humanidade tem com a natureza. Utilizamos ela sem a devida racionalização, sem a devida inteligência. Nós, cristãos, deveríamos fazer parte da solução desse problema. Eu não estou aqui dizendo que você agora deve abrir uma ONG para dar fim às garrafas PETs, tá? Se você sentir no seu coração fazer isso, faça, tá? Mas não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, repense. Se você é de alguma área científica, se você exerce suas atividades laborais em alguma área científica, em que você, de repente, pode desenvolver soluções para isso, não se furte a fazer isso. Participe da solução. Pessoal que trabalha com engenharia, com arquitetura, pense nessas coisas. Pense em como você pode ser útil, não só para a sua comunidade cristã, mas para toda uma comunidade que lhe rodeia, de forma a trazer soluções para problemas que nós mesmos criamos. Você em casa deve repensar a forma como você utiliza as coisas. Você deve repensar em reutilização das coisas. Eu sei que o papel, eu sei que o guardanapo de papel é mais fácil. A gente enrola e joga fora. Entendeu? Eu sei que o copo de plástico muitas vezes facilita a nossa vida. Eu sei que o canudinho muitas vezes facilita a nossa vida. Mas essas coisas, elas demonstram uma relação que nós temos de forma a tratar a criação como algo descartável, como algo que a gente usa e vai embora. Repense a forma como você lida com as coisas. Repense à luz da Bíblia como é que você está lidando com a criação que Deus delegou a você. O lixão que existe na nossa cidade também é preocupação nossa. O lixão que existe nas muitas cidades também é preocupação do cristão. E o discípulo radical tem que apresentar-se ao mundo com um comportamento diferente, com um comportamento que demonstra a sua preocupação com a criação que Deus delegou a ele. Toda a criação de Deus é boa e nós estamos utilizando ela de forma equivocada. Nós entendemos, caminhando para a conclusão, nós entendemos que essa relação equivocada do homem com a criação é fruto do pecado de Adão e Eva. Nós entendemos que por conta do pecado de Adão e Eva, essa relação que era para ser harmoniosa com a criação, se tornou uma relação confusa, uma relação bagunçada. E nós entendemos que a natureza anseia e geme as dores do parto na expectativa do dia da redenção em que Jesus Cristo voltará e resolverá todos os problemas. Porque a morte de Cristo na cruz, a sua ação em relação ao pecado, também terá reflexos na criação. Por isso é que nós esperamos novos céus e nova terra. Nós não esperamos novos céus e nova terra, um novo céu e uma nova terra para usarmos da forma que bem entendermos. O que nós entendemos é que novos céus e nova terra será esta própria estrutura que vivemos restaurada por Cristo.
Então, nós ansiamos pela volta de Cristo para que possamos ter essa relação harmoniosa por completo. Mas enquanto esse dia não vem, enquanto Jesus Cristo não retorna em definitivo e não restaura essa relação por completo, nós, como os seus corregentes dessa criação, devemos nos comportar de maneira racional com a criação de Deus. Devemos repensar o nosso modo de viver. Devemos repensar o modo como utilizamos aquilo que Deus nos dá. Nós devemos repensar a forma como lidamos com todas as coisas nos mínimos detalhes. Cabe a mim e a você, cristão, repensar isso, porque entendemos que quando lidamos de forma bíblica com a criação, estamos glorificando a Deus. Quero encerrar com o texto de 1 Coríntios que já citei essa noite. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. A sua vida de consumo deve ser feita para a glória de Deus. A forma como você se relaciona com os bens que lhe são dados, com o material, com todos os bens consumíveis que estão à sua disposição, deve ser para a glória de Deus. Pense nisso toda vez que você for lidar com as coisas. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Vamos orar para encerrar? Santo Deus, pedimos que a Tua palavra crie raízes nos nossos corações, Pai. Ajuda-nos a entender a nossa relação e o nosso dever para com a criação que o Senhor nos outorgou, para com a criação que o Senhor nos delegou. Ajuda-nos a entender a importância desses conceitos. Ajuda-nos a ter uma relação saudável com isso. Ajuda-nos a enxergar na criação, na Tua boa criação, formas de nos relacionarmos para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a Te glorificar em tudo que fazemos, inclusive na forma como consumimos as coisas. Molda-nos, Pai, à semelhança do Teu Filho amado. Transforma-nos. Ajuda-nos a ter uma consciência real, para que entendamos definitivamente o que é uma vida sustentável diante de Ti, de acordo com a Tua vontade. Não os conceitos de sustentabilidade que são pregados pelo mundo, Pai, mas sim os conceitos de sustentabilidade a partir da Tua palavra, dessa relação harmoniosa com a Tua boa criação, que o Senhor nos outorgou para cultivar e cuidar. Ajuda-nos a cumprir o nosso mandato cultural. Ajuda-nos a cumprir a ordenança que Tu nos deu, de forma que Te agrade, de forma que o Senhor seja louvado, adorado e engrandecido. Perdoa as nossas falhas. Transforma-nos. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.